Esse episódio é recomendado para maiores de 16 anos. Tarrasque na Bota apresenta Damocles Consequências. Epílogo 2. A Tristeza do Sul. Episódio 1. Jogadores vão preparar fichas de terceiros pra jogar. Saindo da mesa pra imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. E aí galera, aqui quem fala é Roberta Nana. A minha personagem se chama Kitiline. Ela é da raça Coltran e ela é muito boa lutadora e ela luta pela liberdade dos humanos, que nesse mundo são escravizados. E aí galera, aqui é Anderson e hoje eu vou jogar de novo com o Jeremy, que é um clérigo de Plutônio, que acredita que Plutônio é quem move, é a energia que move esse mundo. Bom, eu sou o Nilson e estou aqui também voltando a interpretar Grubachan, agora um capitão de navios voadores, empreendedor, chapa do Trask e outras coisas mais que veremos ao longo do jogo. E também posso anunciar outro também, Vinícius? Pode, você está interpretando 2 personagens, veja só. Quem é o seu outro personagem, Nilson? O outro personagem chama-se Lúcio, mais conhecido como o Adivinho, que tem cruzamentos de história aí com personagens reais e fictícios. Lúcio foi inspirado numa conversa com o avô de Vinícius e no cenário aqui do jogo ele já teve uma passagem muito importante da vida dele, por exemplo, com Cascadura. Cascadura foi responsável pela prisão de Lúcio, o que o conduziu por caminhos tortuosos à excelência do Instituto Dayton. É um psionico e eu estou muito na dúvida para descobrir hoje quem é mais malandro, se Grubachão ou Lúcio. Meu nome é Luciano Abel, estou aqui realizando o sonho de jogar GURPS com o Vinícius mestrando, olha só, um achievement in life para mim. E hoje eu vou interpretar o misterioso Endelon, que vocês vão saber um pouquinho mais daqui a pouco. E eu sou o Vinícius Watts, o mestre dessa aventura. E nesse episódio de hoje, vamos ver consequências e conhecer um pouquinho do passado de... Vocês vão ver. Esse podcast só é possível de ser editado graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do RPG Next. Muito obrigado! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext.
Fala padrinhos, fala madrinhas, Rafael47 de volta, dessa vez com a voz recuperada, minha voz normal, sem aquele probleminha de garganta da última gravação. Então vamos lá. Primeiramente eu queria agradecer todos os padrinhos e madrinhas que doaram para o projeto mais uma vez. No áudio passado eu acabei comentando que a gente estava precisando de doações para poder manter o projeto e a nossa intenção sempre é que seja doado mais do que a gente necessita para que sobre para que a gente possa fazer o Guerreiros do Bem. Obviamente, as coisas não melhoram da noite para o dia e nem de um mês para o outro assim tão rápido, mas houve uma melhora nas doações. Então eu queria agradecer demais e se você estiver nos ouvindo agora, considere também se tornar um padrinho ou uma madrinha do RPG Next, beleza? Vamos lá então para o sorteio. O primeiro sorteio que é feito, ele é da magia de nível 20, que se chama Conjurar Criatura. O seu nome é emprestado para um NPC em um episódio do Tarrasque na Bota. Às vezes, dependendo do episódio, não dá para colocar nome de NPC por causa da própria aventura, e dependendo do episódio também dá para colocar um monte de uma vez só, depende do mestre que está conduzindo a história, a aventura. Mas você que vai ser sorteado terá o seu nome eventualmente em uma aventura ou episódio futuro do Tarrasque na Bota, certinho? Então, o sorteado ou sorteada para essa recompensa foi Antônio Eric da Silva Pinto. Aí, Antônio, então, já sabe, fique esperto acompanhando os episódios saírem que, eventualmente, você vai ouvir o seu nome em um NPC. O outro sorteio, que é a magia de nível 30, Animar Objetos. Padrinho ou madrinha sorteado pode intervir dentro da aventura, dando um nome para um item que um personagem esteja carregando. Esse nome pode vir carregado de alguma história, algo assim, para que ele possa utilizar, usar e acabar até citando aquele nome eventualmente para lembrar que foi você que deu esse nome ali pro item que o personagem carrega consigo. Então vamos lá. Quem ganhou essa recompensa foi o Allen Araújo. Aí, Allen, parabéns! Lembrando que você já recebeu um e-mail com esse aviso e você pode enviar para a gente, se quiser participar, um título, nome de um objeto de uma aventura que esteja sendo gravada. Beleza? Por fim, na lista de sorteios, o último é o kit Baru Tarrasque, que vale a pena eu comentar aqui, que antes a gente estava montando o kit de fato, né? E aí a gente perdeu o fornecedor que fazia a camiseta pra gente. Então a gente está entregando um voucher pro padrinho, assim ele pode adquirir o produto que ele tiver interesse. Não é fácil a gente reunir produtos de baixo custo e enviar isso via correios. Geralmente quando você adquire peças unitárias, o preço vai lá em cima. E aí se torna inviável a gente sustentar o kit da forma que estava antes. Antes era um amigo meu que fornecia as camisetas e hoje ele não pode mais fornecer esse tipo de serviço pra gente. Então a gente teve que fazer uma pequena alteração. E se você estiver nos ouvindo agora e quiser sugerir também algum kit do Baru Tarrasque diferente, que seja viável economicamente falando, entre em contato com a gente ou manda um e-mail sugerindo o que é que poderia ser enviado para os padrinhos e madrinhas. Beleza? Então o sorteado para essa recompensa foi o Kael Serpa. Aí, Kael, parabéns! Você já recebeu um e-mail também com mais instruções para a gente poder se falar e te enviar essa recompensa, beleza? Continuando aqui com as recompensas, uma delas é para todo mundo que nos apoia com R$20 ou mais, que é citar o nome de cada um de vocês. Mas dessa vez eu quero quebrar essa regrinha, porque eu gostaria de citar aqui o nome de todos os padrinhos e madrinhas a partir de R$2 para fazer esse agradecimento pela força que vocês vêm nos dando e pelo aumento, né, das doações que foi feito com base no último áudio, com base nesse pedido de ajuda, né, que basicamente é uma ajuda que a gente está pedindo mesmo, doações de vocês. Então dessa vez eu vou quebrar essa regrinha e aguarde, porque a lista é grande, então vamos lá. Eu queria então agradecer em nome de todos do projeto RPG Next, em ordem alfabética, envolvendo inclusive o pessoal que faz parte lá do YouTube. Gente, eu vou citar aqui o nome de todo mundo, inclusive vai ter no meio o nome misturado de gente que entrou novo, tá? Então vamos lá. Um agradecimento, então, nominal a Alessio Sartorelli,
Alex Primo Brustolin, Alexandre Varachim Palaoro, Alisson Sturza, Alan Flauzino, Allen Araújo, Ana Carolina, Anderson Kei Saito, Anderson Ribeiro, André Bertocco, André Bonfim Ferreira, André Licastro, Anthony Cuco, Antônio Eric da Silva Pinto, Breno Baiardi, Bruno Manzini Silva Ishimoto, Bruno Schmoller May, Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, Cleiton Torres Machado, Cristiano Souza, Christopher Marques, Daniel Cardoso, Danilo Negrão, Diego Aparecido Alves Martins, Diego Contiero, Diego Mota da Silva, Diogo Pasquato, Eduardo Antônio de Lucena Lisboa, Henrique Miguel, Erickson Thales Frois, Fábio de Souza Jorge, Fabrício Custódio, Fabrício Guzon, Felipe Martins Buccini, Felipe Massal, Felipe Oliveira, Felipe Pou, Fernando Souza, Felipe Martins, Flávio Romero Acácio Barbosa, Follinger Trepson, Gabriel Cesário Gomes, Gabriel Constantino Ramos de Oliveira, Gabriel Mezena Lopes, Gamer Kazi, Gilberto Lima, Gleico Pereira, Guilherme Clay Garcia, Guilherme Resch, Gustavo Bernardo, Gustavo de Paula Teixeira, Gustavo Vieira Santos, Heitor Moraes, Henrique Dairic, Henrique de Oliveira Paroli, Helbert Felipe, Érica Freitas, Hugo Dourado, Humberto Dotto, Iomar Mendel Pereira Júnior, Ivo Toichi Wakasugi, Jean Kank, Jefferson Estevo, João Barbosa, João Teles, João Vitor Freire Antônio dos Santos, Jonathan Pitanga, José Enio, Benício de Paiva, Kael Serpa, Caroline, QGC Moura, Catarine, Medrado Magalhães, Larissa Valentim, Leandro, que não tem sobrenome ainda, Leandro, atualize, Leonardo Kliman, Leros Gremori, Lino Augustus Rodrigues Bandeira, Lohan Negres Ronche, Luan Martins, Lucas Moreno, Lucas Zingar de Jesus, Lúcio Márcio Soares Couto, Luiz Laveneri, Maico Cristiano Wolfart, Maicon Pereira, Marcelo Duarte Vergles, Marcelo Machado, Marcos Alberto da Silva, Marcos Paolo Mesquita e Sabino, Maria Eduarda Araújo da Cruz Pereira, Maísa Rodrigues Feitosa, Micael Steffen, Michel Nantes, Murilo Fernandes Lobato Marques, MW, Nilson Dória, Patrick Marques, Patrick Pereira Lermen, Paulo Alfredo Medeiros da Fonseca, Paulo Henrique Jericó, Paulo Lima, Pedro Souza, Rafael Pieper, Rafael Teixeira Lisboa, Rafael Anderson, Renan Lucena, Renato Gomes Silveira, Ricardo Gomes, Ricardo Novoa, Robson Pereira Helmer, Rodrigo Queijo Ferreira da Silva, Rômulo Torres, Rubens Mateus Padovese, Rudá Silva, Samarone Cardoso, Sandro Rogério de Abreu Duarte Filho, Sérgio Creles Júnior, Thiago Kesley, Valdo Raia, Vitor Adriel Todescato Keller, Vitor Breda, Vitor Castro de Araújo, Vinícius Abreu Machado dos Santos, Vitor Busso, Vitor Carvalho, Walter Tadeu Passold, Wevson Guimarães, William Valer, Ian Vinícius, Yáscara Fernandes dos Santos e Igor Henrique. Ufa, acabei! Praticamente são 130 padrinhos e madrinhas e é por isso que não dá para falar o nome de todo mundo toda vez. É por isso que foi feito aquele filtro de recompensa para quem apoia com R$20 ou mais. Mas dessa vez, só para ficar aqui registrado, um agradecimento a todos vocês. O nome de todos vocês também está dentro da página de doadores no site do rpgnext.com.br. Pessoal, agradecido mais uma vez. Continue nos apoiando. Se você estiver passando por algum problema financeiro e cogitar deixar de apoiar o projeto, considere baixar o valor do apoio. Assim você continua apoiando com um pouquinho todos os meses. No Padrim é possível de apoiar com R$2 por mês e no PicPay R$5 são os menores valores. Então é melhor que você continue conosco, nos apoiando todo mês com quantias pequenas, do que você ficar 1 ou 2 meses apoiando um valor que para você não é possível de você manter e depois acabar saindo, tá bom? Considere isso, mais uma vez agradecido. Um abraço para todos vocês, padrinhos, madrinhas. São vocês que fazem boa parte desse projeto se sustentar. Existe o nosso trabalho de produção, trabalho de divulgação. Tem uma equipe por trás que
que faz parte administrativa, mas também existem gastos, principalmente com a edição, que são vocês que sustentam. Então, queria agradecer mesmo, de coração. Beleza, pessoal? Então, até o mês que vem, quando eu voltar aqui com mais um áudio de recompensas para os padrinhos e madrinhas do RPG Next. Abração, até mais! Grubachan e o Jeremy, junto com os outros, né, Nayan, o Stan, Suline, eles terminaram por ver o Arun se sacrificando, né, para se juntarem com os insectoides. E vocês, o Grubachan e Jeremy, vocês estão mais ou menos juntos e tal, conversando, e vocês viram que a Suline, ela tá muito irritada, muito chateada, ficou lá no quarto isolada lá com o Stan durante algum tempo. Então vocês estão já na praia, com o barco ali parado, e vocês veem que aquele homem barata, lembra lá do final da outra aventura? Aquele cara meio misturado lá de inseto com humano e tal. Ele vem trazendo 2 ovos, assim, meio grandões, assim. Ele entrega pro Grubachan os 2, assim, né? Eu aguento com isso? Aguenta, né? Não são gigantões, não. São uma coisa, assim, tamanho, sei lá, 2 bolas de futebol, assim, grandes. Ah, tá. Pesados e tal, mas você vê que tem algumas coisas se movendo dentro. E quando você encosta num deles, você sente meio que a presença da mente do Arun ali, entendeu? Você se assusta, assim, inicialmente, eu imagino, né? E a outra coisa que tá ali é uma coisa mais alienígena. Você imagina que seja a rainha dos insetos. Oh, meu amigo, você vai fazer isso. E o sujeito lá, barata, fala pra vocês: vocês devem levá-los para outro lado do mar. Meu amigo, o outro lado do mar é muito grande. Você pode ser mais específico? Aí você sente, assim, na sua mente uma imagem que você reconhece. É a cidade de Bragança. Entendo. Foi Arun que fez isso? Você quer rola aí o seu IQ pra tentar descobrir se você acha que é ele, se você... Rolei 9 contra 14. Ok, você passou por 5 e você percebeu que realmente, assim, parece que de um daqueles ovos ali o Arun tá, assim, meio consciente, tá? E ele meio que mandando a mensagem. Ele tá entendendo o que você tá falando, mas você percebe que, assim, ele não é como das outras vezes que vocês se comunicaram por pensamento e coisas assim. Mas você percebe que é ele. É certo, obrigado, meu amigo. Eu ainda não entendo porque você fez isso, mas obrigado. Aí você vê que o Miritsudana entra também no barco, né? O dono do barco, né? Aquele cidadão que vocês trouxeram. De livre e espontânea vontade. De livre e espontânea vontade. Claro, ele também catou um monte de ouro na praia, né? O Grubachan também catou, né? Que eu lembro. E assim, ele fala: vamos então? Vamos voltar, mas não de onde viemos. Vamos pra Bragança. Mas não viemos de Bragança. Tudo faz. É pra lá que a gente vai. Vocês são muito estranhos. Aí você vê que ele liga lá, prepara as coisas pro barco seguir, né? Uma produção RPG Next. E vocês seguem durante um tempo, vocês levam algumas semanas, né? O Jeremy joga uma jogada de percepção.
Jeremy jogou contra 17 e teve uma margem de sucesso de 6. Você consegue perceber, enquanto vocês estão nessa viagem, vocês conversam entre si, né? E você vê que a Suline, ela tá se isolando de todo mundo, entendeu? Não tá querendo conversar, tá lá ela, só o Stan que fica junto dela. E você percebe, né, que ela tava muito chateada da vida, principalmente com o que aconteceu no final, né, da queda de Upanishads e tal. A mãe dela tendo morrido antes e isso tudo, ela tá muito revoltada. Num determinado momento na viagem, você percebe uma coisa. Você vê que parece ter um fio de água. Vocês ainda estão por cima do oceano, né? E você vê um fio de água subindo do oceano e tocando o dono do barco, né? E você pode jogar aí sua visão mais aptidão mágica para você... aptidão mágica não, você tem a Power Investiture, né? Pode jogar isso com a investidora de poder para ter uma ideia do que você acha que é. Joguei contra 22 e com sucesso de margem de 9. Você percebe, ok? Embora não seja algo relacionado ao seu deus Plutonium, mas você percebe que é alguma coisa divina que tá acontecendo assim com o cara. E você vê que o Stan tá ali do seu lado, ele também percebeu, tá? E aí você vê que o dono do barco, né, meio possuído, ele fala assim pra vocês: eu vou precisar da ajuda de vocês. E aí você... o que você fala? Pode falar. Eu dou uma reticência pra ele se pronunciar, se falar quem é. Eu sou Konkur, o deus dos oceanos, e vou precisar de um corpo. Acho que você já o tem. Esse é um corpo muito frágil. Ele não aguentará as provações que serão necessárias. Eu vou ajudar o mundo, mas eu não posso sair dos mares. E aí você viu que o Stan se prontificou lá, não, vamos ajudar, vamos tal, e meio que se prontificou nisso, né? E aí o Grubachan, o Jeremy te chamou a atenção assim, você viu, né? E nisso vocês viram que o Stan se prontificou aí tentar conseguir um corpo pra ele. Ele falou, não, eu vou junto com a Suline, vamos fazer isso. Vocês tentam falar, não, mas então vamos também e tal. E aí você vê, você recebe o comando do Arun na sua mente, né? Ele falando... E aí você agora consegue perceber a voz dele pela primeira vez. Não, Grubachan, essa missão fica pra eles. Vocês têm que me ajudar a entrar em contato com os Coltranos. Eu preciso falar com eles. Assim, difícil de entender, né? Ele tá meio com aquela voz de criança de novo, mas difícil e tal, mas você entende isso. Vocês seguem no barco durante muito tempo e depois de algum tempo vocês chegam finalmente, né, na cidade de Bragança. Vocês veem que a situação tá bem caótica, né? As pessoas estão agitadas, todos falando, você viu o que aconteceu? Nossa, a Upanishads foi destruída, o que está acontecendo? Zaldar está lutando contra aquela força das trevas, não sei o que lá e tal. E tá aquele burburinho, né? E enquanto vocês estão prestando atenção nisso, vocês veem no sistema de som da cidade o rei Pedro falando: Bragantinos, vamos lutar contra esse mal que está afetando nosso mundo. Bragança terá de se unir, terá de vencer. E aí faz lá o discurso e tal. E aí o Grubachan, o Grubachan e Jeremy, façam um teste de percepção. Tô louco. Grubachan, presta atenção, cara. Tá rolando aqui uma parada louca. O Grubachan tá muito doido, cara. Ô, Jeremy, você vê que o Stan saiu preocupado, como se estivesse buscando alguém, e você vê que ele se afastou, assim. Você não viu mais a Suline, ela não tá aí, entendeu? Nem ela e o Stan foi junto, ok?
Grubachan, a gente tem a nossa missão. Pra onde é que tem que levar mesmo esses ovos? Bom, a imagem que eu vi foi da cidade. Eu consigo reconhecer algum ponto, Vinícius, assim? Você pode ver a entrada da cidade. Você vê que o Aron, ele não tá com muita facilidade para falar com vocês, né? Mas ele tá mostrando, tipo, a entrada da cidade em si, entendeu? Ok, ele disse que a gente deveria procurar ajudar os coltranos. Ajudar coltranos? Eu acho que ele não tá muito bem. Fala com ele de novo aí, só pra ter certeza, só pra confirmar essa mensagem. Certo. Eu, sei lá, tento, segurando, né, no ovo, tento fazer algum contato com ele. Tento, né, e falo assim: Arum, já estamos em Bragança. Você tem certeza que a gente tem que ajudar os coltranos? Essa gente nunca fez nada de bom. Aí você percebe, você vê que vem uma imagem de o que parece ser uma sala grande ali dentro de Bragança, e dentro dessa sala você vê um homem, e do lado desse homem tem o que parece ser um coltrano. Endelon, o seu mestre, o seu dono, vocês estão lutando, assim, se preparando para sair, né? Porque a cidade, ela está completamente destruída. O que você viu recentemente acontecer? Enquanto vocês estavam na cidade, enquanto receberam as notícias de que a cidade de Upanishads tinha sido destruída, vocês viram, isso aconteceu algumas semanas atrás, tá? Um gigante monstruoso de trevas avançando, correndo atrás de alguma coisa, né? E assim, é um gigante maior do que as montanhas. Imagina uma montanha em forma humana andando, entendeu? E destruindo tudo pelo caminho. E vocês viram que quando ele chegou em Kalistak, num pisão, ele destruiu a maior parte da cidade. A cidade de Kalistak não é uma das cidades ancestrais, é uma cidade construída com material comum. Então, a cidade foi arrasada só num pisão do ser demoníaco gigante lá. E enquanto ele chegou ali, nessa confusão, nessa loucura que estava acontecendo, vocês viram o que pareceu surgir do nada um humano gigante também, meio barbudo, como se fosse um mago. E ele começou a lutar com o gigante, e naquela luta titânica que estava acontecendo, todo o terreno em volta sendo destruído, pessoas fugindo, muita gente morrendo, uma situação calamitosa gigantesca. Basicamente, a gente é cidadãos de Tóquio enquanto o Ultraman e o Godzilla estão brigando. Isso aí, é mais ou menos isso mesmo. Que divertido! E você viu que o mago foi empurrando esse ser de trevas de volta na direção de onde ele veio, né? Depois que a poeira sentou, o pessoal tentou salvar, resgatar as pessoas que morreram e tal, e resgatar os sobreviventes, tentar sepultar os que morreram. Vocês viram que a confusão veio na direção de Kalistak e foi levada por esse mago de volta para onde estava vindo, que é na direção que você conhece da cidade de Upanishads, tá? Então, o que quer que tenha acontecido, voltou para lá. Você tá nessa situação terrível, né? Muitos escravos se rebelaram contra seus mestres, muitos humanos mataram coltranos e tá numa situação bem complicada, entendeu? Tem um caos social total, entendeu? E você, nessa situação, você precisa tentar se decidir se você acha que vale a pena você ajudar esse cara que te ajudou, né? Que te tirou daquela situação que você tava lá com outro
aquele Coltrano mais malvadão, né, o Lord Killant, ou se você pretende se aproveitar dessa situação do que eu conheço, simplesmente fugir. Nesse do mundo, assim, do onde eu vivi nesse tempo que eu tava com o Killant. Quais seriam as minhas chances de sobreviver se eu fugisse? Não, assim, você tem um pouco de dúvidas sobre si mesmo, entendeu? Que você passou preso muito tempo e tal. Agora, você tem uma perícia, deixa eu ver aqui, se tá aqui. Hidden Lore, Morcron. Rola essa perícia, por favor. Quase um sucesso crítico. Acertei com margem 6. Você, com essa margem de sucesso, você consegue perceber que aquela massa de sombras que avançou era o Morcron mais poderoso de todos, entendeu? Seria como se fosse o deus deles, tá solto no mundo, e isso daí é um problema muito sério, porque você sabe, né, que os Morcrons se disfarçam na população e tal, mas ele tipo assim, não está mais se escondendo, ele definitivamente não, tá explodindo cidades, fazendo uma confusão danada. Mas nem todos os Morcrons fazem o que esse cara fez, né? Obviamente. Não, nenhum faz. Então, você tá muito bolado, porque isso aí, nesse tempo todo que você tá aí, você nunca viu. Mais alguém além de mim sabe o que são os Morcrons, ou eu tô sozinho nesse conhecimento? Até onde eu sei. Tipo, nesses anos, assim, eu notei que algum Coltrano demonstrou algum conhecimento sobre isso, falou alguma coisa. É isso que eu vou te falar. O Lord Clint, que tava aí, ele, com isso tudo que aconteceu e tal, você vê que ele, meio no desespero, ele tá falando: esses malditos, eu sabia. Nós devíamos ter tentado nos livrar deles há muito tempo. Agora, o que vai acontecer? Quantos morreram? Aí você vê que ele olha assim, olha pra você, né? Aqueles olhos vermelhos brilhando olham pra você e tá numa grande dúvida. Kitiline, você, depois que lutou contra o Morcron Malgevru, você acabou se separando dos seus amigos, você decidiu seguir em direção ao sul, tentando voltar para os territórios coltranos, onde você iria ver se conseguia aliados para continuar na sua ideia de libertação dos humanos, né? E você estava fazendo vários contatos e tal. Um dos contatos que você fez é de Lord Clint, de Kalistak. E você estava dentro das viagens entre as cidades coltranas até que você chegou na direção de Kalistak e você não viu o que aconteceu. Você, nos dias que se passaram, né, você sentiu os tremores de terra, uma confusão muito grande acontecendo, mas quando você chegou, você viu a cidade de Kalistak completamente desolada, destruída, toda arrebentada. Você seguiu na direção onde você se lembrava que era a casa de Lord Clint. Rola um Area Knowledge. -4, você teria passado por 5, você passou ainda assim. Então você lembra, você consegue se navegar mais ou menos na direção da onde era a casa de Lord Clint. Você chega nesse momento em que tá nessa situação. As pessoas fugindo. Pessoas fugindo. Você vê humanos atacando coltranos, entendeu? Tá uma zona ainda na cidade. Tem gente fugindo, gente se escondendo. E você vê que ele tá meio que sozinho ali dentro de casa com um escravo humano. Eu não consegui nenhuma informação até chegar aqui. Eu vim direto, sem falar com ninguém. Você parar as pessoas no meio da rua, você corre o risco de quererem te atacar, ou sei lá, você veio nas sombras, na furtividade. Só pra eu saber, assim, no caso, uma coltrana chama o outro de Lorde, ou não, no caso? Você, a sua personagem, ela tem a seguinte história. Ela era filha de um dos grandes lordes coltranos, só que esse lorde foi incriminado em algumas coisas
e foi morto. Você foi escravizada pelo Lord Quilante e depois fugiu junto com o humano Lúcio, e aí foi viver suas aventuras lá no norte e tal. E agora você tá de volta. Você sabe que o Quilante morreu recentemente, né? Tem alguns anos, num acidente perto de Império, você não sabe dos detalhes. E você sabe que quem assumiu a função dele é esse Lord Clint. Você já teve contatos com ele, sabe que ele é diferente do Quilante, ele poderia vir a ser um aliado seu. Ele não trata os humanos como animais, entendeu? Tá, mas até agora ela não tem nenhuma informação assim certa. Tipo, se ela falar pra ele, eu tô aqui lutando pela libertação dos humanos, pode dar muito ruim se ele não tiver na mesma vibe. Não, você sabe, assim, ele não é diretamente ligado a essa ideia de liberação dos humanos, mas você vê que ele trata os humanos decentemente, entendeu? Então eu chego lá, olá, Clint. Aí você vê que ele toma um susto, assim, não esperava que você chegasse. Endelon, você viu que chegou furtivamente uma coltrana. Rola um teste de vontade. Margem 7. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu ver ela é verificar se ela realmente é uma coltrana. Então você rola aí o Detect False. Sucesso crítico. Não gastei fadiga. Você vê que ela com certeza não é um inimigo e é uma aliada, talvez até importante. Não, mas uma coisa importante, você viu que ela é a coltrana mais bonita que você já viu na sua vida, entendeu? Assim... Seja lá o que isso significa. Não, assim, ela é impressionantemente bonita e atraente pra você, assim. É hipnotizante, entendeu? Mas você não se sentiu, assim, tipo, dominado pela beleza, nada assim. Só você passou no teste de vontade, mas você, mesmo assim, você fica impressionado. Entendi. Eu olho pra ela, assim, e aí olho pro Lorde, Mestre Clint. Aí você vê que ele se levanta. Lady Quitline, você voltou? Estamos precisando realmente de ajuda. Você viu o que aconteceu na cidade? Ela tira o capuz, né? Que ela veio meio nas sombras. Rola à vontade de novo, Endelon. Porra! Pelo amor de Deus, não tira a blusa. Não vai ficar difícil. Tá certo. Não, passou. Margem de 5. Vontade é o meu atributo mais alto, mas ok, né? Eu puxo meus óculos escuros, coloco. Tu não tem orelha pra prender o óculos, cara. É verdade, tem esse problema. Ela olha pro humano, faz com a cabeça, assim, como se estivesse dando oi. Olha pro Clint de novo. É visível que eu não tenho orelhas ou eu tô com alguma coisa na cabeça? Você pode o teu cabelo cobrir, que não tem orelhas, se você quiser. E a Quitline olha pro Clint e diz: eu falei que eu viria, eu cumpro minha palavra. Mas eu não sei o que aconteceu aqui. Por favor, me explique. Eu nunca vi esse grau de destruição. Aí você vê que ele faz um aceno assim pro Endelon puxar uma cadeira assim pra ela, né? Eu imediatamente me levanto, pego uma cadeira e ajudo ela a sentar. Muito obrigada. Ela olha. Acho que deve ser uma coisa meio rara dos coltranos se dirigirem, enfim, aos humanos, né? Mas ela olha, tipo, agradece. Muito obrigada. Ele sai meio que olhando de lado, assim, e volta pro lado do Clint. Aí você vê que o Lord Clint estava sentado, né? E ele fala com você, Quitline. Eu sei que vai parecer estranho, mas o que você sabe dos malditos parasitas que corrompem nossa sociedade? Aí, Quitline, joga um teste de IQ. Tirei 9, consegui por 5. Você acha que ele está falando dos Morcrons. Você sabe da existência deles desde que o Lord Quilante se revelou no momento que ele pensou que ia matar você e só não conseguiu te matar porque o Lúcio te escondeu numa camuflagem psionica lá e conseguiram escapar, né? E você matou o Morcron lá, o Malgevru, nessa aventura que você teve com o Lúcio e com os outros. Agora, você
conhece o nome Morcron e você sabe que eles são chamados de malditos parasitas e coisas assim por algumas pessoas. Mas é algum tipo de tabu, assim, falar abertamente sobre Morcrons? Ninguém sabe, entendeu? Você descobriu isso na aventura. É tipo um grande segredo. Eles meio que dominam o mundo já há muito tempo. Estão em diversos níveis do governo, porque eles são transmorfos, entendeu? Eles podem mudar de forma e parecer humano, parecer coltrano, parecer o que eles quiserem. E estão muito ligados aos necromantes lá na parte dos humanos, entendeu? E aqui nos coltranos estão em todos os níveis de governo que você conhece. Quando ele fala dos malditos parasitas, dá pra notar que o Endelon dá uma olhadinha, tipo, pro lado, assim, depois abaixa a cabeça, assim, pra que ninguém tivesse percebido que ele sabe de alguma coisa. Eu posso fazer um teste de observação, alguma coisa assim, pra ver se eu percebi? Pode. Percepção. Perception. Eita! Passei ali. Você percebeu que o Endelon, assim, tipo, sabe de alguma coisa. Tá. Eu me arrisco, né, a dizer... Eu imagino que você se refira aos... E aí ela fala baixinho, assim, os Morcrons. Aí ele... você vê que o Lord Clint se surpreende um pouco e... Endelon, você também se surpreende? Bastante. É a primeira vez que eu vejo alguém falar essa palavra, fora o Quilante, né? Ele tá com os olhos arregaladão, assim. Aí o Lord Clint fala, então você sabe deles. Ela só sacode a cabeça. Com uma cara bem séria. Eu temo que Lord Quilante fosse um deles. Você sabe disso? Sim, com certeza ele era um. Eu deveria imaginar. Alguém tão pervertido e maligno certamente seria um deles. O Endelon tá fazendo positivo com a cabeça, assim. Com a cabeça baixa, assim. Aí você vê que ele olha pra você. Você sabia disso também, meu amigo? E você vê que ele nunca te chamou de teu amigo. Eu olho nos olhos dele, assim... Sim. Mas eu não sabia em quem confiar até agora. Aí você vê que... Isso daí a Caitlyn fica impressionada também. Você vê que ele se levanta, puxa uma cadeira e bota lá pro Endelon sentar. Ele senta assim, tapando as partes, meio curvadinho, assim, olhando pra baixo. Então nós temos um problema muito sério. A Caitlyn usa algum tipo de capa, alguma coisa? Sim. Ela pega uma capa e coloca por cima do coitado. Tira a capa, se levanta, coloca. Um pouco de dignidade. Ela olha pro Clint e diz assim, um pouco de dignidade. É a primeira vez que tu vê ele sorrindo, assim, ele pega a capa, assim, se cobre, assim. Quando ela chegar perto de mim pra botar a capa, eu vou falar bem baixinho, assim. Eu consigo percebê-los. A Caitlyn olha e, tipo, tenta disfarçar, sabe? Ela fica surpresa, assim, mas ela tenta disfarçar a surpresa e volta com a sua poker face. Nós vamos precisar de ajuda. O governo dos Coltranos está todo tomado. Eu creio que a nossa única saída vai ser buscar a ajuda dos humanos. Vocês estão entrando na cidade e, Grubachan, você meio que se sente guiado na direção de um local e você vê que parece ser um laboratório, alguma coisa assim. Você vê que tem guardas na porta. Os guardas estão ali na porta, parecem hostis? Como é que... Ou estão só guardando? Como é que é isso? Estão fechando a entrada pra ninguém entrar. A sala tá fechada. Acho que a gente vai ter que derrubar eles, né, Gubashi? Ou pelo menos dar uma volta neles. Concordo, pelo menos dar uma volta neles a gente vai ter que fazer, mas parece que eles estão só cumprindo o dever deles também. Não sei se vale a pena a gente chamar tanta atenção. Afinal, essa carga que a gente está carregando é muito preciosa. Mas eu não sei se eles vão entender o que a gente tá... Qual é a nossa missão. Tá, eu tento me comunicar com Arun. Arun, você sabe que tipo de lugar é esse? E você só consegue entender uma palavra, assim, uma sensação, uma frase, vou ajudar. E aí você vê que os guardas começam a ficar com um olhar meio virado, assim, meio vidrado, e sai andando pra outra direção. Assim também serve. Valeu, garoto.
Vocês vão abrir a porta? É uma porta normal? É uma porta ancestral? É uma porta ancestral. Daquela... Vocês estão dentro da cidade. Ok, vamos abrir, ué. Você vê que ela se abre normalmente, assim, os guardas estavam ali justamente porque não tinha sequência de segurança, eles estavam como eles fazendo a segurança, né? E aí quando você entra, você vê que tem um humano e um coltrano conversando assim, e você vê que eles param e olham pra vocês. O Grubachan, o Jeremy, façam um teste de vontade. Jeremy passou por 3. Aí, Grubachan. Por 3 e por 6? Isso. Vocês veem que o humano olha pra vocês e vocês se sentem as suas funções motoras paralisadas. Enquanto ele tá parado se concentrando, o Coltrano pergunta: quem são vocês? E vocês percebem que conseguem falar, mas não conseguem se mover. Estamos a serviço dos deuses. Se querem salvar esse mundo que vocês consideram bom, que ainda tem alguma coisa boa, acho bom nos ouvirem. Roda a lábia -3 pra ser diplomacia, talvez? Ô, Vinícius, tá, assim, só pra próximas jogadas, um Mind Block me ajudaria nisso? Você pode tentar. Tá, o Jeremy passou por -3, né? Ok, aí você vê que o Coltrano fala assim: os deuses, não é? O que você acha disso, John? Você vê que ele tá concentrado ainda. De repente, ele para e vocês sentem o corpo de vocês livre. E ele tá olhando fixamente pros ovos que vocês estão carregando. E ele fala assim: Será possível? É claro que é possível, você não ouviu o que meu amigo disse? Esses ovos, isso esteve na minha mente por muito tempo. E aí vocês escutam pela primeira vez a voz não do Aron, mas o que vocês se lembram da rainha inseto. Sim. Eu me comuniquei com você, John Morral. E aí você vê que ele cai na cadeira. Coltrano, que estava do lado dele, aperta um botão na mesa. Vocês perceberam nitidamente. E ele meio que tá protegendo o John, né? Nós não viemos fazer mal. Só estamos cumprindo a missão. Eles nos mandaram até aqui. Espero que vocês saibam o que fazer. Vocês veem que chegou um humano. Esse humano que chegou aí, junto com uns guardas, é o Lúcio. Só que antes dele chegar, o que Lúcio estava fazendo? Lúcio foi das pessoas que salvou o rei Pedro de um atentado há algum tempo atrás. Então ele é sempre muito bem-vindo na cidade de Bragança. E quando estava na cidade e o rei estava fazendo o seu discurso, né, ele se dispôs a ajudar. Ele acabou de fazer o discurso lá, chamando a população para lutar pela liberdade, a humanidade e tal. Você tinha chegado lá justamente pra... Assim, você voltou pra cidade que você mora, né? Que é Bragança. E aí aconteceu essa confusão. Aí o rei acabou de falar isso. O que você conversa aí com o rei? Meu bom rei Pedro, como vai o senhor? Ora, Lúcio, você. Que bom que veio aqui, meu amigo. Em que eu posso ajudar Vossa Majestade neste momento de crise? Você soube das notícias, Lúcio? Meu rei, eu não sei de nada digno de nota desde o momento que eu salvei sua digníssima vida daquele demônio. Aí você vê o rei chama lá um assessor, aí eles mexem lá nas telas e ligam, e aí você consegue ver na tela aquela cena do ser gigante lá destruindo o Upanishads, depois correndo em direção aos territórios coltranos. E depois o que você vê é que um humano gigantesco entrou numa luta com ele e de repente os dois gigantes ficaram paralisados. São essas as imagens que tenho, meu amigo. É algo que nunca imaginei ver.
Meu rei, eu também estou sem palavras. Do que se trata isso? Nós precisamos de informação. Nós ainda não sabemos. Nós recebemos hoje, inclusive, uma visita do Instituto Dayton. O instrutor John Morrow falou que tem informações importantes. E ele... Oh, o alarme! Algo acontecendo lá. Vamos! E aí, você chega... Agora voltando pra cena, você tá chegando e encontrando... Assim, o que você vê? Você vê o instrutor Morrow sentado, assim, numa cadeira meio... Tipo, que desmontou, entendeu? Que tá meio... E você conhece o instrutor Morrow, ele é um dos instrutores que treinou você em Dayton. E você nunca viu o cara, assim, meio desolado, meio estranho. Ele é sempre um sujeito super rígido, super formal. Ele tá assim como se tivesse recebido uma notícia terrível. Do lado dele tem um coltrano, que tá assim com a mão nos ombros dele. E na frente dele tem 2 humanos, com uma roupa muito chique, de costas pra você. E o outro, um humano de cabelos ruivos e um robe escuro. Então o que eu vou tentar fazer é uma leitura aí de mente, saber o que se passa na cabeça deles. É um tele-receive isso, não é isso? Isso. Passamos por 8. Na hora que você faz o tele-receive, você fica se sentindo como o instrutor Morrow. Você vê que nas mãos do humano com a roupa mais emplumada lá, mais pomposa, tem algum poder psiônico que você nunca viu na sua vida. Um poder muito grande que parece, pela sua mente, ser um poder humano, e do lado um outro poder tão grande quanto, mas completamente alienígena. E você viu que esses poderes perceberam você. Você vê que aquela mente alienígena está em comunicação com o instrutor Morrow. E aquela mente que parece ser mais humana, aquele poder gigante, se volta para sua mente. E o que você vê é muito estranho. Parece ser um garoto e ao mesmo tempo parece ser um inseto, como se a imagem tivesse mudando. E ele fala para você, Lúcio: não tenha medo. Nós viemos para encontrar o instrutor Morrow. Você vê que os guardas do rei chegaram atrás e estão com as armas apontadas para a situação. Eu consigo me recompor? Consegue. Tá. Eu levanto a mão. Alto! Eu não sei o que está se passando aqui, mas eles não têm nenhuma intenção ruim contra nós. Eu acredito até que eles tenham vindo nos ajudar. Aí você vê que o rei tá chegando ali por trás dos guardas. Quer ver o que tá acontecendo, né? E o instrutor Morrow sai do seu estupor e se aproxima do Grubachan, né? Aí agora, Nilson, você agora está interpretando o Grubachan, ok? Você vê que ele se aproxima assim com as mãos meio trêmulas, indo tocar no ovo que é do Arum. O Jeremy só faz a menção assim: ei, calma aí. Eu dou uma afastada assim e tento checar com o Arum. Arum, tá tudo bem por você? São eles que nós viemos encontrar. Então eu estendo a mão de novo. Aí você vê que ele toca aquele ovo e você vê que ele joga o pescoço para trás, como se entrasse num transe. Agora, Nilson, você está representando Lúcio. Você vê que aquelas ondas de poder se ligam na mente do seu instrutor. Meu rei, eu não faço ideia do que se passa aqui, mas não há nada que possamos fazer para impedir. É um poder como eu nunca vi. Eu acho que o instrutor vai poder nos esclarecer em breve sobre o que se passa. De todo modo, eu acho que os guardas devem estar de prontidão. É uma boa ideia, meu amigo. E você vê que o rei faz um sinal para os guardas, eles mantêm as armas apontadas, né? Eu só quero uma parte rapidinho, Vinícius, porque esta é a oportunidade perfeita para eu criar uma intriga. Meu rei, eu me pergunto onde está o seu herói nessa hora. Nesse momento, onde se escondeu Cascadura?
É verdade, Ele saiu. Você vê que nesse momento o instrutor abaixa assim a cabeça e fala: esse vai ser então o nosso destino. Aí ele estende a mão pro Grubachan, né? Como quem tá pedindo você entregar os ovos do Arun e da Rainha Inseto pra ele. Bom, o Arun já autorizou, falou que ele é do bem. Eu entrego da rainha, sem muita cerimônia. O segundo eu seguro firme assim com 2 mãos. Passo pra uma depois, fico assim, pego, só faço menção assim, tipo, puxo a minha capa, mostro o cabo da minha espada ali e só mostro, não tô ameaçando ele, só digo, pode não parecer, mas isso é o meu melhor amigo. Cuide, senão eu cuido de você. Você vê que ele assente com a cabeça e fala: ele com certeza é o melhor amigo desse mundo. E aí, o Grubachan, você vê que eles pegam, se aproximam, levam lá pra dentro esses 2 ovos. O que vocês vão fazer? Vocês estão de costas aí, vocês sabem que tem gente atrás. Mas ameaçando a gente? Não, você olha pra trás, Jeremy. Sim. Tá, você vê, rola um teste de Ki. Sucesso por 6. Você vê que tem uma porção de guardas com armas ancestrais apontadas pra vocês. E se eles resolverem atacar, vocês viram um carvãozinho, né? E você vê que tem um humano ali na frente, né? Junto dos guardas, que é um cara que é absurdamente parecido com o Grubachan. Peraí. Tem um Grubachan do meu lado e um cara parecido com ele. Aham. Aí eu pego no braço do Grubachan, olho assim pra ele, o cara. Tá com a mesma roupa também? É o rosto, é extremamente parecido. Só o rosto. Aham. Aí eu falo: Grubachan, eu sei que você é você por causa da roupa, mas me explica aquilo ali. O Grubachan, faz um teste de vontade. Pros 2, tá? Tá. Passei com o Grubachan. Não foi por muito, foi por 2, se eu não me engano. E farei agora com o Lúcio a mesma coisa. Passei por 4. Tá, vocês 2 se olharam e... Lúcio, a impressão que você tem é que você está se olhando mais jovem. Grubachan, a impressão que você tem é que você está se olhando mais velho. Lúcio pensa: ai meu Deus, aquela taberna em Upanishad. Eu sabia que não devia ter feito aquilo. Você vê que ele é um garoto que tem uma cara muito parecida. Um jovem homem que tem uma cara muito parecida com a sua, mas você é de pele clara e ele é de pele mais morena. Você parece que tá vendo a mãe dele ali naquela situação. Sabe, chegou a hora de pagar a pensão. Quantos anos tá atrasado isso, gente? Uns 14, 15? Grubachan vai jogar cálculo de improbabilidade. Você vê que dentro dessa situação altamente improvável, é quase certo de que ele seja seu pai. O Jeremy só pensa: complicado. Então era de você que a minha mãe não queria falar? Vocês, então, nessa confusão que aconteceu, saíram da cidade em ruínas, vocês 3, indo em direção ao norte. O caminho é longo, cansativo, mas vocês se preparam para a estrada, para o caminho. Depois de alguns dias, vocês estão chegando na cidade de Bragança. Conforme vocês chegam, Kitiline, você se lembra de seu amigo Lúcio, que mora na cidade. Tá, eu comento. Tem um amigo que talvez possa nos ajudar. Vamos procurar por ele. Chama-se Lúcio. Vocês seguem? Isso eu imagino que já tenha passado algum tempo, né? Desde a última cena. Você já passou um bom tempo. Você já tá vestido, já tá com
Até porque você sabe que pela lei de Bragança, qualquer escravo humano que entre em seus domínios é automaticamente libertado, entendeu? Então, para todos os efeitos, você tá livre. E mesmo sabendo disso, o Lord Clint resolveu te levar para lá e pronto, não interessa, entendeu? O que demonstra que ele tá como seu amigo mesmo. Nesse tempo de viagem, eu só queria fazer um negócio. Na verdade, assim, a rebelião, a Aliança Rebelde, muito provavelmente deve precisar de uma série de equipamento, esconderijo, né, um monte de armas e tal. E então eu vou tentando tatear terreno, sabe, jogando uns verdes assim pro Clint, pra ver o que eu extraio, assim, se eu consigo entender se ele seria um aliado ou não, entendeu? Sim. Como é que você quer fazer isso? Esse jogar um verde, não sei o quê, como que você quer convencer, como que você quer tentar fazer isso? Olha, as perícias, ela tem diversas coisas, ela tem trato social, ela tem arte erótica, linguagem do corpo, tem várias coisas. O que você vai fazer com ele? Tá, não, assim, é mais tipo assim, ó, sabe? A hora que tá todo mundo na volta da fogueira comendo alguma coisa, sabe? Aí puxando uns assuntos, assim, tipo, pois puxa, o jeito que tratam os humanos, né? Que chato. Quando será que isso vai mudar, sabe? Então rola o seu... rola o seu trato social, assim. Então não, rola o seu IQ mesmo. É melhor. Puta que pariu. Tá, deu por um. Sei por um. Tá bom. Você consegue ver que, assim, aparentemente ele é um aliado seu, entendeu? Não teria por que não ser. Mas assim, eu sinto que ele é... Tipo assim, que ele tem tanta paixão pelo tema a ponto de se colocar em risco. Porque, assim, por exemplo, esconder um humano em casa, dar armas pra... Tudo isso gera uma série de riscos pro pessoa. Ele meio que já fez isso, né, com esse humano que tá aí com vocês. Tá bem. Tá, então... enfim, eventualmente, quando eu tiver alguma necessidade, eu já sei que, posso contar com ele, ou pelo menos espero poder contar com ele. Há quantos dias nós estamos viajando? Cara, eu tenho que olhar no mapa, mas são alguns dias. Tá, em algum momento dessa viagem ficou eu e a Kitiline de guarda e o Clint dormindo? Pode ter ficado. Então eu queria aproveitar para conversar com ela quando ele não estiver ouvindo. Tá bom. Você conhece ele, Lord Clint, há muito tempo? Eu conheço ele há muito tempo. Ele é uma pessoa de confiança. Entenda, é um pouco difícil para mim confiar. Eu sinto que posso confiar em você. Natural, na sua posição também não confiaria em qualquer um que você faz bem. Servi durante muito tempo sob o jugo de Killiant. Quando ele fala o Killiant, Kitiline, você percebe que ele sofreu bastante nessa situação. E você sabe o que era o Killiant, um monstro sádico, pervertido, que... todo tipo de maldade, as coisas piores que você pudesse imaginar, ele faz. Entendeu? Fazia, né? Porque morreu. A Kitiline faz uma cara de, sei lá, de asco com medo, alguma coisa assim. E ela olha... Ele matou meu pai, tentou me matar depois. Não sei bem que pessoa é essa. O Endelon respira fundo, assim. Eu fiquei como servo dele por muito tempo. Muito tempo. O que você sabe sobre os Morkrons? Até onde eu imaginei, ninguém sabia sobre eles. O que você aprendeu sobre os Morkrons nessa viagem, tá? Você sabe quando você... O grupo com quem você foi é um grupo que contava, né, com o Lúcio, que era um humano, com o Rick Morne, que era um paladino do deus Alando, com o Lothar. E aí era a parte interessante da história, que ele parecia ser um humano, mas ele não era exatamente humano. Ele era um anão, que não existe nesse mundo, assim, essa raça normalmente, mas é um anão que veio do mundo de Elan, entendeu?
E ele contou as histórias de como os Morkrons vieram parar no mundo de Damocles. Foi há 10 mil anos atrás, numa grande luta em que sacrificaram os elfos de Elan, sacrificaram o deus dos anões para fazer um ritual para expulsar os Morkrons para Damocles, entendeu? Eles não eram originários desse mundo, então eles vieram para uma prisão. Então é como se eles estivessem num cárcere nesse mundo. Ele não era desse mundo. Ele nos conta que há cerca de 10 mil anos atrás. Enfim, depois de tanto tempo, as pessoas não têm mais muita ideia de quanto tempo passou de fato, mas enfim, há muito tempo atrás, os Morkrons foram expulsos do mundo dele. E, enfim, aqui Damocles virou uma prisão para os Morkrons. Ele conta que tiveram que sacrificar algum deus, o deus dos anões, essa raça desse meu amigo Lothar. Lothar está vivo? Quando foi isso? Quantos anos você tem? Há poucas estações. Provavelmente devemos encontrar ele em Bragança. Vocês são amigos? Se conhecem? Ele cai de joelhos assim e começa a chorar assim. Eu achei que eles tinham morrido, eu achei que era minha culpa. Fazem 200 anos desde que eu achei que eles tinham morrido. Como assim 200 anos? Eu tô perdida, nesse momento eu tô perdida. Ele olha pra ti nos olhos pela primeira vez, ele ergue a cabeça assim e fica de pé, olha pra ti e eu vou fazer um alter visage. Certo. Descreve o que ela vê. Ele tira os cabelos assim e tu vê que ele só tem os buracos das orelhas, as orelhas deles foram arrancadas. E aí tu vê elas começam a crescer assim e se formar. E elas vão subindo e elas continuam subindo um pouco mais do que uma orelha humana até ficarem pontudas. Eu também vim de Elan, junto com Lothar. E quem mais você conhece daquele grupo? Os outros que estavam conosco, um era um Goblin, foi morto e está no museu atualmente, o corpo dele. E o outro era um humano, ele morreu há muitas eras. Só conhecia Lothar, mas eu achava que ele tinha morrido. O que aconteceu para eu achar que ele tinha morrido? Vocês foram capturados, né? E eles pensaram que vocês eram humanos. Você e o Lothar e o próprio, que era humano mesmo, né? E botaram vocês como escravos. Você achou que ele tivesse morrido porque você nunca mais o viu depois de algum tempo, mas na verdade ele tinha fugido. Ele tinha conseguido fugir. Bom, quando fomos capturados, eu e o Lothar fomos tomados por humanos e feitos escravos, enquanto o Goblin foi, enfim, dissecado e estudado. Depois de um tempo, nós somos separados e eu assumi que ele havia falecido porque eu nunca mais o vi. Então ele conseguiu fugir. Só pode, para eu nunca mais ter encontrado. Sim, ele fugiu, acho que ele chegou a comentar alguma coisa sobre isso em algum momento. Mas, sim, você provavelmente reencontrará seu amigo. É a primeira vez que eu sinto um pouco de esperança nesse lugar. Obrigado. Ele se senta assim agora e as orelhas desaparecem. Os novos amigos passam a noite conversando e reminiscendo sobre o passado e, para Endelon, pela primeira vez, uma esperança no futuro.
Este episódio de Tarrasque na Bota foi editado por Luiz Beber.